pouquinho de tempo. Vamos ver se apareceu aqui. Vamos lá. Será que já estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Ok. Muito bem. Ao vivo. Bacana. Vamos lá. Dia 15 de abril. Bem-vindos. Alô, você. Obrigado. Já tem uma galera entrando aí. Não sei como é que tá o som. Depois, se alguém puder me dar um alô aí pelos comentários. Prazer. Eu sou o Rogério Alessi. Estou aqui com o Bruno também, da Nova Prudente. E a gente vai bater um papo com o Xando. Bem-vindo, Xando. Deixa eu ler aqui um mini currículo seu. O Xando é coach, publicitário. Ele tem graduação pela UNOeste, pós-graduação em marketing e vendas pela Toledo, já foi professor universitário por mais de 10 anos, foi proprietário da marca X, eu lembro dessa agência, aqui em Prudente, uma agência inovadora. Ele criou o programa Gerência 100%, é pesquisador, um aficionado por novas tecnologias e comportamento da geração digital, palestrante, mentor, já esteve com a gente presencialmente lá na Inova, e agora, estreando no nosso canal digital aqui. Boa tarde, obrigado, viu, pela sua participação, seja bem-vindo. Boa tarde, Bruno. Vamos tocar uma live bacana aqui sobre posicionamento online e o futuro do seu negócio. Bem-vindo, Xande. Xando, bem-vindo, Bruno, também. Obrigado, Rogério. Obrigado, Xando, também por aceitar o nosso convite e fazer essa live hoje, que desse assunto de extrema relevância, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo. E que o pessoal acompanhe aí, o pessoal tá entrando ainda, o pessoal acompanhe e consiga filtrar bons insights para se virar agora no online, né, Xando? Muito obrigado. Pode tocar daí. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Bruno. Muito bom estar contribuindo aqui com o Inova, né? Com essa ideia que verdadeiramente veio para ficar, para inovar. A gente tem orgulho aí de ver como que Prudente está à frente nesse quesito de inovação, de startup, né? De esses espaços inovadores que a gente tem feito. Para a gente é muito gratificante. E nós vamos falar de algo que é real, que é também uma inovação, não deixa de ser, sempre é uma inovação, né? Porque a gente já ultrapassou a barreira de que internet é site ou é rede social. Na verdade, existe um mundo digital, assim como tem um mundo físico, uma loja física, uma escola, uma padaria, uma indústria, existe tudo isso dentro do mundo digital, dentro desse canal que é a internet, né? E a gente precisa entender isso, principalmente num período em que muitas pessoas estão aí limitadas à questão presencial, né? Eu falo que toda grande dificuldade que a humanidade passa, todas as guerras, todas as invenções, a própria internet é produto de guerra, né? A própria internet iniciou, foi testada durante a guerra, num princípio lá atrás, e depois foi melhorando, mas a lógica da internet, os canais, a forma como foi testado lá, e nesse momento chegou a hora da gente se reinventar como profissional, como empresa, como profissão, professor, consultor, psicólogo, todos aqueles que prestam serviços, aqueles que fabricam alguma coisa e até mesmo aqueles que já vendem produtos. Então, a ideia aqui é a gente falar sobre esse contexto e como que está acontecendo hoje com aquelas pessoas que já estão prontas para esse universo digital, como que está acontecendo com aquelas pessoas que ainda não iniciaram, ou então está ali só de enfeite, eu tenho um Facebook, eu tenho um Instagram, eu tenho um canal do YouTube, eu alimento ali, faço uns videozinhos, ou então pago, terceirizo e enche de post lá, e estou ali, né? A pergunta é,
Hoje, eu vou fazer vários questionamentos, tá, gente? Muito mais do que dar respostas para vocês, eu vou fazer pergunta para vocês, e vocês podem interagir aqui no chat, vocês vão ver se faz sentido essas perguntas, mas o que eu quero, mais do que ensinar qualquer coisa, é dividir com vocês um pouco o que eu venho fazendo nos últimos 7 anos, que é o negócio da internet, são cursos online. Hoje, por exemplo, eu tenho 7 produtos rodando ao mesmo tempo na internet, então eu quero perguntar para vocês algumas coisas que fazem sentido, que vão provocar vocês, e a primeira pergunta que eu faço a você é: quem é você na internet? Quem é você no mundo digital? E quando eu digo você, pode ser você como profissional liberal, você como empresa, você como dono de uma empresa, porque hoje na internet existe uma lei que é: empresas não vendem tanto quanto pessoas. Então, se você é dono de uma empresa, quanto mais você estiver à frente, quanto mais você representar essa empresa na internet, maior a chance do seu negócio ser personificado e as pessoas se identificarem com você. Ninguém se identifica com logomarca. As pessoas se identificam com as pessoas que estão por trás da empresa. Então, primeira questão: quanto que você representa a sua empresa no digital? Quem é você na internet? A segunda pergunta é: se hoje ninguém tivesse uma previsão de quando que vai voltar, apesar de ninguém ter, mas tudo bem, vamos imaginar que ninguém aguenta mais ficar tanto tempo longe, fechado, parado, mas se não voltasse, você conseguiria, de alguma forma, direcionar seu negócio para a internet? Se não voltasse, você conseguiria? O que eu quero dizer para vocês, gente, nesse começo é assim, ó: existem 2 mundos definidos hoje. Muito real, muito verdadeiro. Os 2 mundos já estão parecidos. Um é o mundo real, presencial, e o outro é o mundo virtual, online, em que você, nos 2, você pode fabricar, pode vender produto, pode entregar produto ou serviço, pode se posicionar, pode colocar o preço que você quiser. Os 2 são idênticos. Acontece que ainda há muita gente apostando ou achando que internet é só um detalhe, é só uma mídia, é só uma coisa para moçada, para jovem, e isso já foi há muito tempo. A outra coisa, Rogério, que eu queria colocar, e eu tenho certeza que vocês estão vivenciando isso, com a inovação, com tudo aquilo que vocês vêm fazendo, é o prazer de você quebrar as barreiras físicas mesmo, de distância, quando você tem uma ideia inovadora. Então, por exemplo, hoje eu tenho alunos de cursos meus nos 27 estados, aí em tudo quanto é estado eu tenho aluno que compra curso meu. Quem é o Xando no Amazonas? Cara, talvez tem muito mais gente lá no Amazonas, Ceará, Bahia, que conhece do que pode ter um monte de gente aqui que está me assistindo que eu não conheço, imprudente. Então, a ideia de que a gente consegue, com um negócio pequeno, se tornar grande, nunca foi tão verdadeiro. Uma das chamadas que eu falei é assim, ó, que eu tinha essa questão, né, você consegue em um ano se posicionar, fazer o negócio crescer, o que levaria 10 anos no modo tradicional ou só no presencial. Isso não é mentira, porque você começa a colocar consistência no conteúdo, você começa a fazer de um nicho fechado. A hora que você vê, tem gente do Brasil inteiro, porque você começa a ser conhecido naquele meio, e daqui a pouco não é você que vende, as pessoas querem comprar de você. Muito bom. Sensacional. Feitas esse bate-papo inicial, deixa eu colocar o título aqui, ó. É disso que a gente está tratando hoje: posicionamento online e o futuro do seu negócio, né, com a ilustre presença aqui do Xando Natsumo, que é uma autoridade nesse assunto aqui em Prudente. Isso é importante também, porque isso é um termo bastante usado nesse meio, né, de digital, de online. Vender pela internet era uma opção, e agora o que a gente está passou a ser condição de sobrevivência. Não dá mais para... Né? E é interessante que está todo mundo precisando fazer em alguns dias aquilo que podia já ter sido feito nos últimos meses. Posicionamento online. O que é posicionamento?
Como que a gente constrói isso? Por que ele é importante para a marca, para a venda, para o produto e para o cliente? Como é que aquela pessoa que está ouvindo a gente, que está assistindo agora, pode investir? Por que isso vai ser bom para o negócio dele na internet? Explica isso para a gente. Bom, primeira questão do posicionamento, ele não vem só do digital, ele vem lá atrás do marketing, né, do marketing offline, que é você se posicionar, você mostrar quem é você, né? Primeira coisa, poxa, quando eu falo o nome de tal pessoa, o nome de tal empresa, o que me vem à cabeça? É o mais barato? É o mais caro? É o que entrega mais qualidade? É o mais rápido? É o mais seguro? É o mais confiável? Quando eu construo um posicionamento e ele vem de várias vertentes, ele não vem só de uma coisa que eu faço, mas de várias coisas que a gente faz, né? Então, quando você fala Apple, pô, o que você pensa? Você pensa em um monte de coisa, mas você pensa, pô, os caras são bons, os caras são design, né? É moderno, não falha. Os caras demoraram para construir tudo isso. Mas vamos trazer para a nossa realidade, imaginar o seguinte, hoje, existem duas maneiras de você entrar nesse mundo e até mesmo você iniciar um negócio já se posicionando. A primeira é você escolher uma coisa mais genérica, né? Então, você, por exemplo, se você é um nutricionista, você é um personal, você é até mesmo psicólogo, tem entrado nessa área, você vai falar de emagrecimento. Então, emagrecimento é um nicho, mas ele já é um nicho considerado um nicho genérico na internet, porque tem muita gente que vende muitos produtos de emagrecimento. Mas você pode começar entendendo que esse é um mercado já bem disputado. Ou, de repente, você quer fazer um nicho mais fechado, né? Você quer lá trabalhar com pessoas que estão prestando curso da OAB, por exemplo. Então, você está fechando o teu nicho. E aí você começa a construir. Você escolhe o que você quer vender, para quem você quer vender, e inicia-se um posicionamento através de conteúdo, através de uma série de coisas. Qual que é o detalhe nisso? Hoje, é muito importante a gente entender o seguinte, quando eu falo autoridade, a pessoa é uma autoridade em tal assunto, não quer dizer que a pessoa seja super conhecida ou um popstar na internet, ou um blogueiro, ou um youtuber famoso. A autoridade, Rogério, ela começa na sala de aula. O que é autoridade? Autoridade é assim, qual que é o que melhor mexe, consegue furar e colocar um quadro aqui na parede em casa? Isso aqui é meu pai que faz. Então, ele é uma autoridade naquilo. Então, isso é autoridade. Começa de uma forma simples. Não tem a ver com audiências grandes. Tem pessoas que têm um monte de audiência, mas que não é considerado uma autoridade. As pessoas seguem por seguir, porque está na moda. A autoridade é assim, o que você faz quando você entrega algo que as pessoas respeitam, que as pessoas falam assim, não, se você quiser saber disso, você fala com o Rogério. Não, se você quiser saber disso, você fala lá com o Xando. Se você quiser saber disso, você fala com o Miguel, você fala com a Tati, você fala com o Alton. Se você quiser saber disso, você fala com eles. Por quê? Porque nesse assunto ele é uma autoridade. E aí começa o que eu falo que na internet é o oposto de um mundo que as pessoas um pouco mais velhas, né? Quem já é mais do mundo analógico e offline, no qual eu me enquadro nele, não sei, o Rogério acho que também se enquadra nele. A gente teve a sorte de ter passado por essa transição e a gente conheceu o mundo sem internet, sem telefone celular. Existiu, né? Exatamente. Aliás, a gente pegou a introdução do celular, né? Mas, enfim, quando a gente entra nesse contexto, né, de falar o que é a autoridade, como que eu faço essa propagação, naquela época offline, Rogério, era assim, ó, o que você era bom, o que você era autoridade, o que era o teu segredo, você escondia de todo mundo. Porque senão, pô, o cara vai descobrir como é que eu faço esse bolo aqui, essa receita, essa esfirra, né? A esfirra do tio Patinhas. O cara vai saber como é que faz a esfirra e todo mundo vai querer copiar. Então, todo mundo guardava aquilo a 7 chaves, porque era o que trazia renda para ele.
né? Que é a coisa mais lendária que a fórmula da Coca-Cola? Não tem. Mas, na verdade, ela é patenteada. Se você for copiar, vai chegar na patente, o cara vai falar, não pode, porque isso aqui já é registrada. Então, não é que ninguém conseguiu descobrir a fórmula. Ela é acessível, só que ela é patenteada. Mas criou-se uma história em torno disso, então as pessoas entendiam o seguinte, bom, o meu segredo ninguém pode saber, porque é isso que vai me dar dinheiro. Hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, nesse mundo online, é o oposto. Aquilo que é o teu segredo, quando você propaga ele na internet, ele te faz uma autoridade. Ele faz aquele cara achou uma saída, achou um jeito de ensinar, achou um jeito de fazer que está revolucionando o ensino, que está revolucionando as empresas, que está mudando o setor. Então, quanto mais ele revela o segredo dele, entrega isso para as pessoas, deixa isso acessível, mais autoridade ele vai se tornando. E chega um momento... É em quem a gente costuma pensar quando ouve um nome, um assunto, um produto. Exatamente. Qual é o detalhe? Que antes, Rogério, você tinha que ficar entre... A palavra que as pessoas usavam é você tinha que ficar famoso. Por exemplo, você é da região aqui, né? Nós estamos da região de Presidente Prudente. Então, para eu chegar a dar um curso lá na Bahia, em Teresina, Pará, Acre, que é o que eu fiz nos últimos anos, poxa, eu tinha que chegar num programa de televisão, de projeção nacional, para daí alguém começar a me conhecer e querer me levar para outros lugares, a não ser na região. Hoje não. Hoje a sua empresa aqui de Prudente, seja ela qual for, pode vender serviço, pode vender o que for, para o Brasil inteiro, sem precisar ser gigante, sem precisar ser famoso, sem precisar ter milhares de funcionários. Eu conheço muita gente que é referência nacional, que ganha muito dinheiro e que o cara tem 2, 3 fornecedores que trabalham com ele e, no máximo, alguns parceiros, ou seja, o cara de home office, que é esse período que a gente está vivendo, o cara ganha muito mais que muita empresa grande lotada de funcionários. Bacana. Agora, antes da gente ter essa autoridade reconhecida no mundo digital, a gente precisa começar. E aí, tem bastante gente assistindo a gente aqui. Antes de eu te fazer a pergunta, deixa eu dar um alô aqui para a Renata, para a Tati, para o Alton. O Alton, um grande abraço. Empreendedor bacana aqui na cidade. A Paula Vaz também está online. Obrigado, Paula. A gente vai ter uma live com ela semana que vem também, para poder tratar desse assunto que a gente está, dessa situação, de tudo que está acontecendo aqui. Meu xará Rogério Mescolotti, Ana Lúcia, Letícia, mas agora tem exatamente 67 pessoas com a gente nesse momento, bacana. Depois nós vamos deixar o vídeo aí para as pessoas poderem, já tem pergunta, daqui a pouco eu mando para você, né? E tem até aqui um elogio da Priscila Braga, achando você autoridade, bacana, também acho, é por isso que você está aqui, é por isso que a gente está tendo essa audiência bacana, legal. Agora, para quem está assistindo a gente e preocupado assim, eu preciso começar, eu tenho uma presença física, eu tenho a minha linha de produtos ou serviços, eu tenho alguma presença na internet, talvez uma página nas redes sociais, alguma coisa, mas eu quero avançar, eu preciso avançar, por onde eu começo, quais são os fatores críticos de sucesso nesse momento, como é que eu não posso errar, onde é que eu não posso errar, né? E por onde a gente pode começar? Eu posso começar por vários canais, porque às vezes, Xandro, as pessoas talvez tenham a impressão de que posicionamento online é ter um site na internet, e talvez não seja só isso. Existem outras formas da gente poder se posicionar e chegar no cliente de uma forma virtual, eletrônica, até porque ele não está conseguindo mais me encontrar na loja física porque ela está fechada, né? Como é que a gente começa isso? Quais seriam as dicas que você pode dar para a gente ir atrás do cliente virtualmente? Show, Rogério, excelente pergunta. Aliás, devolvendo aí o elogio da Priscila, você também é uma autoridade em osteopatia, é minha osteopata oficial, viu? Então, é uma autoridade. Autoridade é isso, é quando você fala, aquela pessoa resolve o meu problema. Então, acho que já está claro a todo mundo aí o que é uma autoridade. Rogério, essa pergunta é muito legal, porque eu quero começar com um mantra na internet, que, por exemplo, os caras que estão aí, que mexem com isso, que eu conheço, o Alton, que está aqui, tudo, que já está nesse negócio há muito tempo,
existe uma frase que ela também é disruptiva, assim como aquela ideia do segredo que você escondia, hoje você propaga, essa frase também é divisor de águas para a internet, para a startup, para todo tipo de ideia inovadora, inclusive você deve ter feito, com certeza você fez isso aí no Inova, que é o seguinte, se você lançou o perfeito, lançou tarde. Veja se você compreende isso. Se você esperar ficar bom na internet, perfeito, uma versão do seu site, do seu produto, impecável, alguém já lançou, já errou, já testou, já consertou e já está na terceira versão. No Startup Weekend a gente brinca, antes feito do que perfeito, né? Exatamente, essa é a frase. Então, primeira coisa, quer começar? Pelo amor de Deus, esquece aquela mentalidade de planos de negócios complexos, de coisas, todas elas devem ser testadas, etc, etc. Ah, Xandro, então você está falando que pode começar de qualquer jeito, mal e porcamente, pode se queimar, aí o cara se queima na largada? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a internet é um canal, o digital é um canal que permite erros, até porque quem vem do mundo offline era assim, Rogério. Então, eu fazia lá um outdoor, né? Fiz muito outdoor para os meus queridos aqui da cultura inglesa, da Tati, que está por aqui, fiz muito outdoor a vida inteira fazendo isso. E eu gostava, a gente gostava, e a gente imaginava que os clientes estavam gostando porque tinha uma resposta positiva. Mas isso era imaginário e tinha que ser comprovado no balcão, no número de matrícula. Hoje é o seguinte, eu faço 5 tipos de arte e subo lá. Quem vai dizer se gosta ou não são a minha audiência. Eles vão curtir, vão comentar, vão criticar. Então, acabou o achismo. Eu já sei. Por que eu tenho que esperar ficar perfeito se eu posso lançar coisas com erro e o meu público vai corrigindo e dizendo isso é legal, isso não é legal, coloca isso, tá faltando aquilo. Para que eu vou esperar ficar perfeito se eu não sei o que é parâmetro de perfeito? Quem vai dizer se é perfeito ou não é o meu público. Então não adianta. Primeira coisa, quer começar? Não espera ser perfeito. Começa de algum jeito. O segundo ponto que você perguntou que é importantíssimo. Eu começo em qual rede? Em quais redes eu devo utilizar? Depende, mas a primeira dica é: não adianta você entrar em todas as redes de uma vez e não conseguir produzir conteúdos específicos para cada rede. Tá? Então, por que isso? Porque você tem várias particularidades. Hoje, o público do Facebook já é um público bem mais característico. O público do Instagram, que no momento é a rede da vez, né? Só que o Instagram não é legal para texto. Você começa a colocar muito texto, ninguém lê, porque ele não foi feito para texto, foi feito para foto, para vídeo. Né? Instagram é aquela coisa do que a gente chama de teaser antigamente na internet. Hoje a galera chama de spoiler, né? Mas é aquela coisa, aquela chamadinha. Tum, viu? Beleza, chama para outro lugar. Não, você, o seu conteúdo, você é dono de um cursinho, de seja lá do que for. Então, vai existir na sua área, no curso que você ensina, as perguntas chaves. Você vai na internet, pesquisa o que as pessoas naquela área mais estão perguntando. Ok, daí você vai para o YouTube e grava uma série de vídeos sobre o que as pessoas estão perguntando naquele assunto. Por que YouTube e não Instagram? Porque o YouTube é um canal que as pessoas vão buscar sobre tal assunto. Então, se você quer responder às pessoas, quer ser encontrado em algum lugar sobre determinados assuntos, você tem que ter um conteúdo no YouTube, porque eles vão buscar você lá. Aí começa o lance da autoridade, Rogério. Eu preciso ter o quê? Eu preciso começar o quê? O que você precisa? 2 coisas. O teu conteúdo e tempo. Aliás, Rogério, existem 2 moedas se você quer começar a se fortalecer, vender, criar autoridade no mundo digital. 2 moedas, uma a tradicional que a gente conhece, você separa um valor, um dinheiro, faz um investimento, contrata, terceiriza, enfim, você vai investir X reais naquele produto. Achando, nessa crise perdi o emprego, ou eu não tenho esse investimento, o dinheiro aqui em casa é contadinho, não consigo pegar 500 reais e começar nada na internet. Aí eu vou te dizer, a sua outra moeda é tempo e conteúdo. Por quê? Porque nenhuma das redes sociais hoje você paga para produzir. Lógico, para dar escala você tem que pagar, mas para começar alguma coisa, para as pessoas curtirem, te elogiarem, indicarem para outra, você não paga nada. Então, ou você dedica
tempo ou você dedica dinheiro? Em algum momento você pode dedicar as duas coisas se você quer viver disso. Mas o fato é, você não precisa de grandes investimentos, você consegue começar alguma coisa do zero, colocar lá nas redes. Então, o primeiro passo é rede social. Pega uma que você se identifica e principalmente que o seu público esteja lá. Por que você se identifica, Rogério? Porque é o seguinte, eu quero começar no YouTube. Aí você não grava vídeo, mas nem com reza braba de jeito nenhum. Cara, não vai dar para você começar no YouTube. Começa fazendo postagem lá no Instagram ou no Facebook, ou até mesmo cria um blog e manda fluxo para esse blog. Manda as pessoas clicarem lá no seu post e ir para o teu blog, porque você escreve muito bem, porque o teu texto para o teu público é perfeito. Então você vai ter uma audiência de cauda longa. Então depende de o que você é bom, depende do que seu público quer, o que você está vendendo ou está se tornando uma autoridade, mas o fato é que começar em todas as redes de uma vez, fica só por estar, não resolve, é enganação. Presença não é só estar, né? Exatamente. Tem que ter efetivamente algum resultado, né? E aí a gente já tem algumas perguntas aqui, tem uma bem interessante, porque é uma pergunta até difícil de responder de pronto, eu vou mandar ela logo para você, e do João Carlos, obrigado, viu, João, pela participação. Aliás, tem várias perguntas, a gente vai, se você me permite, fazer esse bate-papo com a galera para poder dar essa atenção. E ele manda a pergunta assim, ó, prestação de serviço pela internet. No meu caso, desenho e ilustração. Como é que ele vende desenho e ilustração? Deixa eu ver se eu consigo colocar a pergunta dele aqui. Como é que ele vende desenho e ilustração pela internet? Olha que curiosidade, né? E aí, como é que a gente consegue fazer isso chegar até as pessoas? A questão da produção, da logística, porque o comércio tradicional de livro e CD, como começou há 20 anos atrás, a gente consegue imaginar fácil, né? Mas e quando a gente tem um produto que, na verdade, é um serviço, é uma coisa um pouco diferenciada, como é que a gente trabalha isso no comércio eletrônico? Então, legal, ótima pergunta. E aí existem várias frentes que dá para você. Eu ficaria a tarde inteira dizendo para ele como que ele consegue ganhar dinheiro com isso. Mas vamos pontuar algumas coisas que são interessantes, né? A prestação de serviço pela internet, no meu caso, desenho e ilustração. Vamos lá. Primeira coisa você pode vender isso de forma física, entregando um pôster, um negócio mais bem elaborado. Se você tem a característica pegada mais artística, é uma coisa feita à mão, ou se você tem aquela coisa mais Photoshop, Illustrator e não sei o que, se sua arte é digital, tem uma característica diferentes. Você pode escolher um nicho e ser o cara naquele nicho, que hoje é o mais fácil. Pô, eu sou especialista em animação de tal coisa. Ou eu sou especialista em desenhos que tenham um determinado estilo. Enfim, quanto mais você fecha, mais você tem chance de agregar valor, porque você começa a ficar mais sozinho, tá? Então, você pode imaginar o seguinte, qual que é o estilo das suas ilustrações? Você quer ganhar dinheiro vendendo para um monte de pessoas por um custo mais baixo, ou você quer uma coisa muito elaborada, beira artístico, né? Tem um amigo nosso, o Bruninho Salgueiro, que trabalhou em grandes agências de publicidade. O Bruno sempre foi um grande diretor de arte, trabalhou nas maiores empresas. O Bruno começou a fazer uns quadros ilustrados à mão, a caneta, que é um negócio de maluco. Então dá vontade de comprar, eu nem quero saber quanto custa, eu queria comprar aquilo. Então você escolhe, se você vai produzir em massa, por quê? Você vai produzir em massa? Beleza, cara, você produz isso de forma eletrônica e vende para o cara em formato digital, PDF, converte, manda para o cara, transforma em capa de fundo, transforma em fundo de celular, transforma em coisas... pegar ali o que o Romero Brito fez e popularizar. Você pode ir por esse lado, ou você pode ir por um lado que é um lado muito mais, vamos dizer assim, elitizado, personalizado, e até mesmo aquela questão das peças únicas. Isso se você vai entregar, mas eu diria, Rogério, que tem uma outra coisa que eu já conheço um monte de gente que está ganhando muito dinheiro fazendo, não é fazendo isso que ele quer entregar o produto final, é ensinando as pessoas a desenharem, ensinando as pessoas a terem ilustração.
a fazerem ilustração, tornando-se uma autoridade da ilustração de tal produto, de tal estilo. Ou seja, você tem duas opções na internet. Ou você vende o seu produto final, que é alguém me contrata para eu desenhar qualquer coisa, ou você começa a inspirar pessoas, a ensinar as pessoas a ser um desenhista ou aperfeiçoar o desenho, depende do nível de entrega sua e do seu produto. Mas isso eu vejo muito para profissional que vende serviço. Não pensa só no produto final, pensa em formar multiplicadores disso que você faz. Porque aí, é bacana essa intervenção do João, viu, João? Obrigado, viu, pela pergunta, porque a gente às vezes imagina que a internet só dá para você vender produtos escaláveis, né? Réplicas e cópias, e às vezes não, dá para você vender um produto personalizado, que foi aquele que você produziu mediante encomenda, e ter os seus catálogos, mas isso que você está falando é muito importante, porque pode abrir uma nova perspectiva, quer dizer, por que não, além de vender os meus desenhos, eu não criar cursos para poder ensinar as pessoas a desenhar, né? Então, a internet abre todas essas perspectivas, né? Tá aí, João, já valeu a dica, né? Tem uma outra pergunta bacana aqui da Tati, que eu vou botar na tela aqui, ó. Fazer uso de um posicionamento online pré-existente nessa época de quarentena, isso é ruim ou isso é bom, ou isso pode ser mal visto? É oportunismo? É aproveitamento de oportunidade? Como é que você avalia isso sem o subjetivismo, mas numa visão técnica que você tem nesse momento que a gente está enfrentando? Tati, saudade de vocês aí, cultura inglesa sempre no meu coração, a vida inteira aí, Marca X, fiz muita coisa para vocês. Bom, vamos lá, detalhe, aquilo que a gente chama de terceiro setor na propaganda e no marketing, que é você fazer algo em prol, né, ao setor social, a questão mais de caridade e etc., muitas empresas estão utilizando isso como sempre utilizaram, né? Então, você pega os grandes bancos, se juntaram os 3 bancos e estão doando bilhões, né? Bilhões, não é milhões, eles estão doando bilhões. Ah, eles são bonzinhos? Eu entendo que eles, nesse momento, eles olharam e falaram, é a nossa hora de se posicionar para a sociedade. Ah, mas estão fazendo isso porque depois, óbvio que vai voltar para eles, ninguém é ingênuo, vai voltar para eles, porque com tudo que vai acontecer, é empréstimo, é tudo, mas o que eles estão fazendo? Eles estão se posicionando, eles estão fazendo exatamente o que nós estamos comentando, ó, sociedade, vocês estão precisando da gente está aqui. Ah, mas eles cobram, não estou questionando isso, eu estou questionando o que a empresa está fazendo em prol de um momento de coronavírus, de um momento de epidêmico, de uma coisa que todo mundo está fazendo. Então, primeiro ponto, não adianta o discurso se não houver sinceridade, se não houver entrega de verdade. Esse é o primeiro ponto, tá? Você quer entregar alguma coisa, quer associar o marketing, a propaganda, o seu serviço, quer dar de graça um monte de coisa, faça isso. Mas faça de coração e faça sem querer ficar esperando isso ou aquilo. Faça. É um momento de marcar presença. Então, por exemplo, você pega o que eu vejo hoje, como que se vende na internet hoje? Ô, Rogério, você primeiro, aliás, não tem como você gerar autoridade se você não entregar antes alguma coisa para as pessoas. E para você entregar, você não pode entregar já de cara. Se você está começando na internet, está se posicionando, se reposicionando, não tem como você pegar e já cobrar. Você precisa entregar. Eu preciso olhar e falar, cara, o que esse cara está me oferecendo é bom. O que ele está me entregando resolve um problema meu. Então, o primeiro pensamento neste período quer fazer algo que marque de verdade? Quer contribuir de verdade? Então, faz o seguinte, cria algo online que você entrega com o menor custo possível, mas de graça para a maior quantidade de pessoas possível. Então, pega e fala assim, ó, nesse período de corona, eu quero que todas as crianças, nos próximos 3 meses, aprendam inglês através disso, de acolá. Só estou citando inglês porque a Tati está perguntando, mas não necessariamente precisa fazer isso. Eu só estou dizendo o seguinte, entrega de verdade, que as pessoas não vão ter é oportunista, tá fazendo isso. A verdade é uma só, tá todo mundo em casa,
a maioria das pessoas, se bem que o Prudente não está sendo referência, a coisa está feia, está todo mundo na rua quase, mas tudo bem, as pessoas tinham que, né? Mas tá a maioria que nunca esteve em casa, está em casa. O que você pode fazer para ajudar a pessoa nesse momento lá na casa dela? Então, você oferece para ela algo que você não oferecia até então. É oportunismo? Eu acho que existe uma diferença entre oportunismo e momento que você pode fazer com que você, como profissional, ou seu produto, ganhe escala e, ao mesmo tempo, ajude as pessoas. Porque aquela ideia, eu estou fazendo custo de tal produto porque é um produto que está sendo muito utilizado. Beleza, você pode fazer as duas coisas. Você vai ajudar as pessoas, mas também você vai ficar mais conhecido. Então, essa coisa de o que é certo e o que é errado, é muito complexo você julgar o que é certo e o que é errado num momento desse. Mas o que eu falo para você, sendo prestador de serviço, sendo empresa de produtos, o que for, sirva as pessoas nesse momento. O mantra de quem está fazendo propaganda de terceiro setor, ajudando o corona nesse período, é assim, é momento de servir e não vender. Sim. Quer dizer que eu vou ter que dar tudo? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte: sirva primeiro e venda depois. Tem outro comentário que vai também nessa linha de análise, também não é senso comum, do Emerson, uma contribuição aqui sobre o Deep Work, que talvez, me corrija se eu estiver errado, Emerson, talvez você tenha mandado essa sua observação por conta da sugestão que a gente deu para o João, de, ao invés dele vender, ou também, além de vender os seus desenhos, que ele pudesse oferecer cursos, né? Eu também concordo em parte com essa teoria, que muito é habilidade, é dom, e que tem muita coisa que a gente não consegue aprender, senão com um exaustivo treinamento. Mas eu também acredito que, mesmo que de uma forma superficial ou não tão profissional, a gente pode conseguir oferecer conteúdo para todo mundo, né? A Lívia também manda um comentário interessante aqui, que eu também concordo. A fase de postar simplesmente por postar já passou. Isso não atrai mais nos canais sociais. Quer dizer, aqui ela já está falando de usar o conteúdo como estratégia para poder, talvez, atrair o seu cliente, né? Então, aquilo que o Instagram normalmente faz com as imagens, que consegue seduzir as pessoas através das imagens, a Lívia está sugerindo a questão do conteúdo. Qual que é a importância do conteúdo para a venda e como a gente faz para associar um bom conteúdo a um bom produto, principalmente quando as pessoas ainda não conhecem a qualidade do produto que você está oferecendo? Como é que a gente trabalha isso na internet? Quando tem um vendedor, talvez parece ser mais fácil, porque o vendedor argumenta, explica, mostra, convence, né? E na internet, talvez seja um canal um pouco mais frio, porque a gente tem uma relação mais passiva entre quem está comprando e o sistema. Quais são as técnicas, estratégias que o marketing pode colocar à nossa disposição para a gente poder conseguir atrair o cliente e oferecer o produto que ele precisa, que ele certamente vai gostar? Vamos lá. Primeiro vou responder ao Emerson. Emerson, não conheço, vou até pesquisar sobre Deep Work e o Dr. Cal Newport, não conheço, mas eu quero dizer uma coisa para você. Na internet e no mundo, existem bilhões de teses, bilhões. Por exemplo, numa tese num assunto que eu domino, que é liderança e gestão, tá? Eu sou representante do Monge Executivo no Brasil há 7 anos. Existem 9.000 modelos de liderança e gestão no mundo. 9.000. Quem está certo? Não sei. Quem ganha dinheiro com isso? Todos eles. Qual que é o segredo da internet e por que todas as teses podem ser aceitas? Porque ainda existe gente que acredita que a Terra é quadrada. E tem gente que vende filmes, teorias e etc., dizendo que a Terra é quadrada. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: encontre o teu público, cative o seu público, que é isso que eu vou dizer agora sobre o conteúdo, gere autoridade para o teu público e você vai vender qualquer coisa. Não tem problema algum se a tese do Dr. Cal Newport é o oposto do que eu estou falando.
paciência, o cliente dele não é o meu cliente, então ele vai vender e eu também vou vender. Isso que é maravilhoso na internet, que a gente consegue encontrar públicos, se posicionar para esse público e vender exatamente o que a gente quer vender. Óbvio que se o produto não tem qualidade, em algum momento você não vai mais vender, você vai parar de vender, como qualquer negócio no mundo. Mas o que eu mais sou apaixonado na internet é isso. Se vende de tudo. Eu faço parte de grupos de mentorias, Rogério, tem mais de 300, 400 pessoas, que nesse grupo, só para você entender, quem entrar nesse grupo tem que ter faturado no mínimo 40 mil na internet, senão não entra. E tem mais de 300 pessoas e tem gente que fatura 100, 1 milhão, 800... Teve cara que faturou 100 mil vendendo curso para gaita. Ensinava a tocar gaita. O cara faturou 100 mil. Como é que vende? Ele encontra o público dele. Tem conteúdo, tem público. Nós estamos falando aqui de conteúdo honesto, não, né? De você estar oferecendo aquilo que o mercado quer comprar. Exatamente. Então, o que eu falo assim, ó, não siga a teoria A, B ou C. Siga a teoria que faz sentido, primeiro, para o teu público e, claro, se você acredita. Se você não acredita, você não convence. Se você não convence, teu público também não convence e ninguém compra. Ponto. Beleza? Conteúdo, vamos lá. Conteúdo, é tão simples entender conteúdo, Rogério, porque isso já existia no mundo offline. O que é um conteúdo? Como que você entrega conteúdo na internet? É exatamente quando a gente ia lá no supermercado e fazia degustação de um produto. Tá? O conteúdo nada mais é do que você, uma degustação, oferecer para o cliente primeiro em dosagens e estágios diferentes. Então, assim, existe algo que é bem básico, eu não vou aprofundar nisso, porque é muito assunto de marketing digital, e aqui eu quero abrir, ao invés de ficar preso no marketing digital. Por quê? Porque a internet é negócio, não é só propaganda e marketing. A internet hoje é um negócio por completo. Na internet você cria a ideia, fabrica o produto, vende o produto, precifica o produto e distribui o produto. Você faz tudo ali. Então, a internet é muito mais do que técnicas de marketing, disso, daquilo, de vídeo acolá. Isso é a parte operacional, não é isso. A ideia aqui é provocar as pessoas para que elas entendam que tem que estar no mundo online. Então, por exemplo, eu pego um conteúdo e eu olho ali quais são 10 pontos, 5 pontos, a gente na internet chama de dor. Né, é chamado de dor. Antigamente o marketing chamava de necessidade, ou do que o seu público quer, o que o seu público precisa. Hoje a internet chama de dor. Por que dor? Porque é algo que todo mundo reclama. É algo que eu já passei por tantos profissionais, eu já passei por tantos não sei o quê, eu já fui em tantas empresas. Ninguém resolve isso. Isso é uma dor. Aí você pensa e faz o seguinte, bom, ninguém resolve, alguém tem que resolver. E aí o cara começa a gerar conteúdo baseado naquela dor. O título do anúncio dele já é aquela coisa que ninguém resolve. O título do anúncio dele já vai chamar para isso, que não é anúncio, é um vídeo, é um conteúdo, é uma postagem, é um texto. Então, eu produzo conteúdo. Existe uma coisa muito, muito importante que a maioria das pessoas erram. Por exemplo, se você é um professor, se você tem um curso, se você não posta para vender aquilo que você acha que é o melhor. Se você quer conquistar a sua audiência, você tem que perguntar para a sua audiência quais são as dores dela, o que ela quer saber, o que ela precisa aprender. E aí você posta conteúdo entregando aquilo que a sua audiência quer e não aquilo que você quer entregar. Ah, porque eu sempre dominei esse assunto, eu tenho mestrado, doutorado em tal assunto, mas o teu público não sabe o beabá, então não adianta você entregar para ele a sua tese de doutorado, você tem que entregar o beabá que ele não sabe fazer. Aliás, quanto mais beabá, mais escala e mais cliente você vai ter. Tá? Aliás, então, tem uma pergunta exatamente nessa linha aqui do Ulisses. Obrigado, viu, Ulisses? Tem um curso preparatório, né, para concursos seletivos. Que dicas você daria para aumentar meu alcance, né? Exatamente isso que você falou, para horizontalizar um pouco mais e conseguir mais alunos. Isso dá escala, né, Xandro? Curso preparatório para concurso seletivo, ele precisa focar numa área, não, vai ser curso para a área de direito, concurso para a área de direito, ou será que eu consigo ser razoavelmente bom em várias áreas, ou seria, no mundo de hoje tão competitivo, seria melhor eu me especializar?
Ou eu preciso me conhecer um pouco mais? Ou talvez pesquisar o mercado? O que a gente pode falar para o Williams Eduardo para poder ajudá-lo nessa dúvida? E depois eu tenho outras perguntas aí, e a gente já vai indo para o meio do segundo tempo. Bora lá, bora lá. Ô, William, é o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer é entenda quem comprou o teu curso. Primeiro ponto, entenda. Por quê? Porque isso a gente chama de persona. O cara que comprou o teu curso, ele tem um perfil, ele comprou por algum motivo, ele tem uma característica, ele tem uma determinada idade, ele vem de uma determinada região, ele tem uma determinada expectativa, ele tem um determinado grau de, sei lá, de escolas que ele estudou, de coisas de onde ele vem. Então, assim, identificou para quem você vendeu, você vai começar a gerar conteúdo para pessoas com o mesmo perfil dele. Inclusive, você pode perguntar para ele o que o curso ainda não está resolvendo, o que ele gostaria de ver no curso que ele ainda não vê. Se ele fosse vender isso, o que seria? Enfim, começa a entender o teu público. Por quê? Porque depois você começa a multiplicar os seus conteúdos através desses temas chaves, dessas dores que eu acabei de falar. Ok? Então você identifica isso. Uma coisa que eu vou dizer a você, não dá para estender aqui. Essa coisa da propagação orgânica, que é você postar e sem pagar, tem muita gente que comete esse erro. O cara posta lá 4 conteúdos por semana, bonitinho, o cara posta, mas não tem audiência, ninguém vê aquilo. Por que não vê? 2 pontos. Ou você está cometendo um erro de conteúdo e não está postando aquilo que as pessoas querem, ou realmente tua audiência está muito baixa e você vai ter que pagar para o Facebook, Instagram, YouTube, seja lá o que for, entregar teu conteúdo pago. Só para você entender, você pode ter 1 milhão de pessoas te seguindo. O Facebook, o Instagram, as taxas alternam, mas hoje nego solta rojão quando ele entrega 5% orgânico, hein? Solta rojão quando ele entrega para 5%. Gente, quer dizer o seguinte, 1 milhão de pessoas, só 5% vai ter a chance de ver. Não é de curtir, é de ver. E olha lá, porque é 1, 2 taxa, depende. Os caras que são influencers têm 5%. Agora, a maioria de nós pobres mortais temos lá 1% e olha lá. Ou seja, se o seu conteúdo não está propagando, é porque ou você está errando na dose, na dor, no conteúdo em si, ou você está contando muito com o orgânico e o orgânico não está acontecendo. Então, você vai ter que fazer acontecer. Para aumentar a sua escala, para fazer você chegar mais longe, entenda o teu público e crie materiais em cima das dores do teu público. Esquece o que todo mundo fala. Entenda o que o teu público quer escutar, ver, interagir e, inclusive, receber gratuito de você, que é o que a gente chama de isca. Inclusive, a gente teve aqui uma participação, um beijo enorme para a Tati Maeda. A Tati Maeda é uma amiga querida, ajudou a gente nas primeiras edições Startup Weekend e fez teve uma participação aqui, ó, falei sobre posicionamento estratégico hoje, numa live no Instagram, destacando exatamente esse ponto, personalização. Aquilo que antigamente as empresas já faziam, né, com o CRM, lembra? O Customer Relationship Management, você fazer a gestão dos seus clientes, investindo num relacionamento a longo prazo, para eles poderem voltar a comprar, toda aquela... né? E hoje a gente faz isso com um nicho bem segmentado, entender como é que é o meu produto, como é que é o cliente. Então, retomando, a gente já falou sobre posicionamento, sobre autoridade, como é que a gente pode começar na internet, quais são os diversos caminhos. Também já ficou claro, acho que aqui para todo mundo, que é preciso entender muito bem o produto, é preciso entender o cliente, é preciso entender o mercado, e aí a gente começa a abrir esses horizontes para saber exatamente onde é que eu vou investir, né? E aí tem uma pergunta bastante prática aqui da Ana Lúcia. Um beijo, viu, Tati? Nós precisamos combinar uma live aí com você. A Tati também é uma grande autoridade em presença digital lá de São Paulo, fez um trabalho muito bacana aqui em Prudente, com algumas empresas, né? Na Foregon, um abraço para o pessoal também do McKinney, lá da Foregon. Por favor, poderia me dar uma abordagem em relação à estratégia e dica para o sucesso das lojas multimarcas de roupa de grife? Você vê que é uma questão bem pontual que a Ana Lúcia traz aqui, mas eu tenho certeza que a resposta ou as dicas que o Xando vai dar para ela vai poder servir para as outras áreas e outros segmentos do mercado. Ô, Ana, primeira coisa,
entenda que a maioria das lojas que vendem, que são concorrentes, etc., elas acham que Facebook e Instagram é catálogo digital. Então, tipo assim, chegou a mercadoria, ou porque a modelo famosa que foi contratada pela marca, tá lá, posta que a coisa acontece e é só mostrar que chegou que vai vender. Então, o primeiro ponto é entender isso. Quem são as suas clientes? Qual é o perfil dela? Ah, eu vendo marca XYZH. Ok. Diante de cada marca dessa, você sabe muito bem que existe uma personalidade. A pessoa que compra uma marca, ela está atrás daquele estilo porque ela se identifica com o estilo, com o corte, com tudo que aquela marca faz. Então, você está buscando personalidade. Diante disso, a sua comunicação, as suas postagens, as suas interatividades, primeiro, ela não pode ser um catálogo digital, ninguém aguenta ficar vendo o catálogo digital na internet. Isso e nada é só para falar que chegou. Falar que chegou não convence ninguém a comprar. Você tem que conduzir a pessoa através de artigos, não é só produto teu, tem que intercalar. Ora, você tem que falar, eu quero falar com uma personalidade mais despojada. Como é que você faz isso, uma personalidade mais despojada? Você não fica só colocando roupas despojadas, você vai buscar artigos, não precisa ser você que escreve, pode fazer aquilo que a gente chama de curadoria, vai buscar artigos em relação a essa pessoa, vai buscar formadores de opinião que tenham a mesma linha de pensamento, vai buscar referências sobre os assuntos, as coisas que aquela pessoa gosta. Daí, quem tem aquela linha de pensamento que se identifica com aquele estilo de roupa vai falar, puxa, eu vi um negócio muito legal, mas viu aonde? Ah, em tal loja, em tal Instagram, em tal Facebook. Você aproxima do seu público, gera diálogo com o seu público, e aí, por último, você fala assim, então, você que é assim, gosta disso, curte isso, etc., eu acredito que esta roupa combina com o seu estilo. É isso que é o jeito correto de fazer. Só chegou mercadoria, postei no Facebook, promovi no Instagram, não aumenta a sua carteira de cliente, não aumenta os formadores de opinião que estão ali, os influencers, dentro da sua própria rede social. Ok? Então, esquece essa ideia só de postar coisa e chegou. Entenda as suas clientes, crie conteúdos para elas, não necessariamente precisam ser conteúdos seus, e vai entendendo da pessoa. Só para você entender uma coisa, Rogério, tem uma construtora em São Paulo, eu esqueci o nome dela, que ela tem tudo no Instagram dela, Rogério, menos foto das obras. Ela anuncia estilo despojado, moderno, tecnológico. Você entra no Instagram, cara, só tem isso. Você fala, mas cadê o prédio? Cadê a... Aí, de repente, quando eles lançam alguma coisa, Rogério, ele fala assim, esse conceito hoje é chamado de tribo. Crie a sua tribo e venda qualquer coisa dentro do que aquela tribo consome. Então, o que eles fazem? Eles vão lá naquela tribo e falam, você quer despojar tecnológico, moderno, ter uma vida corrida, ganha bem, faz não sei o quê? Esse empreendimento foi pensado em você. Depois, lá na frente, o cara vende prédio. Ou seja, é a mesma coisa que eu estou falando na loja de roupa, né? Entenda a linha de comunicação e aí depois você consegue atingir essa pessoa dessa forma. O consumidor já vai estar pronto e preparado para poder consumir o produto ou serviço, né? Que a Apple acho que faz isso muito bem, né? Tem mais do que clientes, né? Tem fãs. São fãs, né? E outras marcas mais, né? Sim. Porque tem uma outra pergunta bacana aqui, que é bem pontual, do William. Como é que a gente sai do jornalismo tradicional e ganha dinheiro com a internet, né? Imagino que vendendo notícias e tudo mais. Aliás, eu queria já emendar, enquanto o Xando pensa no que a gente vai debater sobre esse assunto, de adiantar como é que vai ficar o futuro do consumo da informação, né? Porque os jornais e revistas tradicionais que tinham o monopólio do acesso à informação, você precisava comprar o exemplar para poder consumir, né? Hoje, mesmo que ele condicione isso a uma assinatura e exija que você seja cliente para poder consumir informação, daqui a alguns minutos já vai ter algum veículo que já vai estar disponibilizando aquela informação, às vezes de graça, para todo mundo consumir. Então, deixou de ser commodity, passou a ser um produto que perde o valor da exclusividade muito pouco tempo depois.
E aí, nesse cenário, onde tudo é muito rápido, volúvel, e as informações estão acessíveis de graça, como é que a gente ganha dinheiro, né? Ampliando um pouco, William, se você me permite a sua pergunta, como é que a gente ganha dinheiro vendendo informação com jornalismo, né? E saindo do jornalismo tradicional? Tem um segredo? Não, primeira questão aí, ficou à vontade de falar desse assunto, porque eu dei aula na comunicação por 10 anos, né? Então, acompanhei, o próprio William já trabalhou comigo um período, tudo. Primeira coisa é que precisa ser reinventado, né? O conceito de jornalismo e o conceito de revista, jornal e todos os outros veículos que entregam notícias, né? Ele passa por uma reinvenção, né? Que precisa, ele já vive uma reinvenção, e aquela mentalidade de trabalhar num grande jornal, numa grande redação, ela era muito lá para trás. Hoje, o que eu acredito e o que eu vejo acontecendo é você utilizando muito mais da redação publicitária, da redação jornalística, resumindo, do bom texto, para você ser, dentro dessa área que eu domino, que é a questão do copywriter, que é você ser um redator para fazer títulos para site, para fazer textos para blogs, posts, Instagram, etc. É um caminho. Mas mais importante do que você só fazer isso ou aquilo, volto a repetir. E aí, já emendando com a pergunta que o Rogério fez, que são, o que vai acontecer com os grandes canais, a tendência sempre é nicho, sempre será nicho. Por quê? Porque você vai se especializando verticalmente num assunto, e aí vai chegar um ponto que você tem tanta identificação com o teu público, tanta autonomia, tanta autoridade, que para ele, o que você pensa vale a pena. Tem um filósofo americano, esse cara criou uma mega indústria de conteúdo. Sabe o que ele faz, Rogério? Ele lê milhares de livros e criou um modelo de resumo de 7 páginas, que é incrível, um modelo mais top que eu já vi no mundo, na minha vida. Criou um modelo. Ele, obviamente, produz isso em escala, tem um monte de cara que lê os livros e encaixa naquele modelo. Rogério, ele resume os livros, ele edita ele grava um vídeo sobre aquilo e vai associando. Ele ganha milhões fazendo isso. O que ele está criando? Nada. O que ele está fazendo? Curadoria. Eu acredito. Por que eu compro dele? Por que as pessoas vão comprar dele? Porque ele tem autoridade com aquele público. Então, por exemplo, o jornalista, o veículo de comunicação, a revista, tudo aquilo que tiver autoridade não vai ficar mais preso a formato. Se eu tenho autoridade, eu quero seguir os caracteres do Twitter dele. Se eu tenho autoridade, eu vou parar para ver um vídeo dele no YouTube. Enfim, depende muito da tua credibilidade, da tua autoridade, e aí, achando, mas eu só tenho autoridade quem é... Aí que eu quero desmistificar, não tem autoridade quem é conhecido, tem autoridade quem entendeu melhor seu público e gera conteúdo para aquilo que o teu público quer ver, escutar, assistir e fazer. Aí você tem autoridade, e aí, emendando e finalizando para a resposta do William, William, primeira coisa, escolhe um público, escolhe um nicho e ataca esse público, ataca esse nicho. Se vai ser via um veículo de comunicação, se vai ser você independente, se vai ser você prestando serviço para esse nicho, aí eu não sei, aí depende das oportunidades, mas se especializa num determinado assunto e, obviamente, você não precisa saber tudo, você precisa ter uma boa curadoria e ter a intensidade de entender daquele assunto. A gente está vendo bastante disso na prática acontecendo aqui em Prudente, com essa revolução digital que o nosso amigo Sinomar Carmona está fazendo com o Jornal Imparcial, né? O Sinomar que vem das colunas sociais, quando as colunas sociais eram o papel das redes sociais hoje, né? E ele está fazendo essa transformação, e o Imparcial está, aos poucos, se transformando num portal onde as pessoas vão consumir informação pela credibilidade, pela confiança, né? pela qualidade da informação, né? Aliás, um grande abraço. O Sinomar é um inovador. Eu me lembro que, nos idos dos anos 80, ele parece que foi o primeiro repórter que comprou uma câmera digital, que era um disquete, aqueles disquete de 3,5 polegadas, uma coisa maluca, né?
Eu acho que dá tempo para mais uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui do Luiz Carlos, né? Estava acompanhando desde o início, e ele faz uma pergunta que é o mapa do pote de ouro, né? Existe uma fórmula pré-estabelecida, quer dizer, como é que eu consigo atingir o maior número de pessoas possíveis, né? Eu acho que está dentro um pouco do que você já falou, de nichar, identificar o perfil do público para poder... Porque senão fica cansativo também, né, Xande? Porque se eu começo a receber informação de uma empresa a respeito de um produto que não me interessa, mesmo que eu seja cliente daquela empresa, ela precisa saber quais são os produtos que ela vende que possa me interessar. Senão fica um bombardeio de informação e de oferta que vai perder um pouco o encanto, né, daquela empresa, né? E aí, tem uma fórmula estabelecida? Cadê a fórmula? Põe pra gente aí, se tiver. Ó, vou te falar, se eu tivesse, eu tava milionário, já tava vendendo tudo quanto é jeito. Mas existem algumas experiências e alguns pontos que não podem errar, né? Que se errar ali, vai ficar nesse limbo que você está falando, que é ou você gera muito conteúdo e não consegue vender nada, ou você já entuxa lá um monte de catálogo de coisa e ninguém quer comprar um monte de catálogo. Existe um caminho, um meio termo. O que o Luiz está falando aqui, e aí a primeira questão, Luiz, é assim, ó, primeiro ponto, tá? Começa por aquilo que você é bom, aquilo que é o teu diferencial, aquilo que você tem qualidade, aquilo que você entrega e que vale a pena e que fez a tua história e que faz com que você seja você, aquilo que é único teu. Isso vale dinheiro. Depois, Rogério, não deixa eu esquecer de falar a frase final, que eu paguei um bom dinheiro para escutar aquela frase, tá bom? Então, assim, tem a ver com isso que o Luiz está falando. Então, assim, Luiz, primeira coisa, é você. Acredita em você, naquilo que você faz, não sei o que você vende, mas acredita no seu diferencial primeiro. Isso vale dinheiro. Eu afirmo para você que isso vale dinheiro. Segundo ponto, se você já pensou num serviço, produto, ou seja lá o que você quer vender, não perca muito tempo querendo vender para 1.000 antes de vender para o primeiro. Tá? Você precisa validar para 1, para 2, para 10, se eles compram. Eles comprando, o que pode ser melhorado, se isso tem condição de ser escalável, se você consegue vender para 10 e para 1.000 o mesmo produto, ok? E essa conta, essa fórmula que você está dizendo, que é uma fórmula assim, eu preciso ter 100 pessoas para vender eu preciso ter 10 pessoas para vender. Isso varia muito de público para público, de produto para produto. Existem pessoas, e aí é uma coisa que tem que ser desmistificada aqui, Rogério, é assim, número de seguidores não serve para nada se você não vende, se não gera dinheiro, a não ser para blogueiro que ganha postando. Aí o que é... Claro, não, né? porque o cara... de likes e de seguidores com sucesso, isso não é cifra na conta, né? Não, na verdade, o que a gente chama, o nome disso aí no meio, Rogério, é métrica de vaidade. Entendeu? Porra, eu tenho um monte de curtido, um monte de comentário, mas quanto você ganhou, quanto você já faturou com o seu Instagram com 100 mil seguidores? Nunca vendi um curso. Pô, tá errado, né? Aproveita a sua audiência e põe alguma coisa para vender. Então, voltando aí à pergunta do Luiz, não é número de seguidores, não é o tamanho do teu teste, é uma questão que a gente chama de engajamento, porque dá para você vender produto, ticket, serviço, mentoria de 10 mil reais, tendo um público de 200 pessoas. Mas o detalhe é, você precisa filtrando, testando, conectando, engajando, aquele cara começa a pedir, poxa, gostei, começa a voltar a interação, gostei muito do seu conteúdo, parabéns, chega e-mail, chega mensagem no WhatsApp, chega mensagem no inbox, as pessoas estão falando, cara, isso está legal demais, você pode falar sobre outro assunto, você pode falar sobre aquilo, você já está testando. E aí o segredo é, você postou um negócio, deu muita interação, vai lá, promove aquilo, paga, porque aquilo que já deu certo no orgânico, provavelmente a chance é imensa de dar certo quando você paga e mostra para mais gente. Não existe essa forma, existe taxas de conversão, mas até para você descobrir qual é essa taxa de conversão, você vai ter que juntar lá 100 pessoas, se for o caso, para ver quantos por cento compra, quantos por cento que entrou no seu cadastro de e-mail lá, daqueles tantos,
quantos se interessaram, quantos efetivamente comprou o produto. Mas não existe uma regra. Tem gente que tem taxa de 1%, tem gente que tem taxa de 2%, tem gente que tem taxa de 20%. O importante é, crie audiência, não precisa ser gigante, e teste o seu produto. Se você levar eles aquecidos, bem engajados, eles vão querer comprar, eles vão pedir se você não tem nenhum produto que resolva aquele determinado assunto, que ele gostou tanto que você já postou para ele ver gratuitamente. E aí você começa a falar, opa, o cara está precisando de um produto. Você desenha o produto, desenhou o produto, amplia a sua abrangência um pouco, a sua audiência, e faz o teste para vender. Vendeu 1, vendeu 2, vendeu 3, vendeu, cara, entrega e testa, pergunta de novo se pode mudar, se tem que ampliar e assim por diante. A dica que eu te dou é, gere uma audiência mínima, não dá para falar qual é o número, porque eu não sei qual que é o seu segmento, gere uma audiência mínima, veja se essas pessoas se interessam, a base é isso, é assim, ó, atraiu a pessoa, Facebook, Instagram, YouTube, atraiu, ficou sabendo quem você é, clicou, joga a pessoa para uma base que chama de lead, para um banco de dados, para um e-mail, para um CRM, alguma coisa. De lá você começa a interagir com essa pessoa, ok? E aí depois você vai começar a ter as métricas. Bom, 100 pessoas viram meu conteúdo, 1.000 deixaram cadastros, 500 disseram que estão gostando muito, e 10 perguntou se eu não tenho algum curso desse assunto, ou algum produto que resolva isso. Aí você começa a ter métrica para mensurar. Sem ter métrica, você vai pegar a taxa dos outros, que nunca vai ser igual à tua, pode ter parâmetro, mas não é igual à tua. Não sei se eu respondi. A gente não tem a fórmula, aliás, ninguém tem, né? Mas eu acho que os principais ingredientes da fórmula do sucesso, eu acho que você conseguiu explorar bem aqui nessa live de hoje, né? Que é conhecer bem o seu produto e o seu negócio, procurar conhecer bem o seu cliente, o que ele quer, do que ele gosta, para você poder oferecer o produto certo, na hora certa, no timing, né? Identificar os canais, os melhores canais, né? Os canais estão diferentes, os públicos são diferentes, os produtos também certamente vão precisar obedecer essa regra, né? Você falou em trilha, o Natalino mandou aqui um comentário bacana, que eu acho que está bem alinhado com tudo que você falou, né? Ele colocou até uma sequência aqui, ó, né? Obrigado, viu, Natalino, pela tua participação. Então, a gente pode dizer que existe uma trilha, que é, primeiro, identificar ou determinar ou conhecer, se você me permite, né? O ramo, negócio, nicho, né? Segmentar, identificar meu público, quem é que vai comprar, criar conteúdo, né? Porque a gente não pode esquecer que rede social precisa do engajamento e do contato social, né? Aliás, é por isso que chama rede social, é o relacionamento social. Iniciar a postagem, veiculação, impulsionamento pago, e aí na hora de criar o anúncio, muita preocupação também para poder definir bem o público, né, Xandro? Senão gasta dinheiro à toa, né? Você fez todo o processo, criou lá um canal, um site, umas fotos, tem uma promoção, né? Trabalhou bem os P's todos, mas aí na hora de você criar o anúncio e impulsionar, qual é a preocupação que a gente tem que ter para poder não morrer na praia e não gastar dinheiro à toa? Natalino, parabéns, exatamente essa sequência. Eu acrescentaria aqui, veiculação paga, aí você tem que ter a preocupação de captação de lead, que é o cadastro, o e-mail, o WhatsApp do cara. Porque depois dessa sequência de impulsionado, você tem que ter o cadastro dele, para você se relacionar com ele, mandar coisas para ele, interagir com ele, fazer lives exclusivas para ele, e assim por diante. Senão não adianta, tá? Então, depois disso, você tem que ter exatamente essa sequência, e você tem que ter o cadastro do cara que a gente chama de lead, que vai lá para o seu banco de dados, você vai relacionar com ele por e-mail, por WhatsApp, por ManyChat, vários outros canais. Uma coisa é atrair, até aqui que você colocou é atração, a outra é relacionar. Para relacionar, você tem que ter ele separado do limbo, que é a rede social com muita distração. Você tem que ser só você e ele conversando num canal teu, tá? Que normalmente é e-mail, WhatsApp, ManyChat, que é os mais utilizados hoje.
ok? Ou então tem o outro lado do WhatsApp, que eu nunca lembro o nome, o Telegram, que é o que todo mundo está usando hoje, porque comporta mais conteúdos, né? Então tem muitos grupos de Telegram hoje que entrega ali separado. Telegram é gratuito, você não paga nada. Então, fez tudo isso aqui, joga o cara para um link num grupo de Telegram e lá você posta para ele coisas exclusivas que não está na rede, lá você entra, deixa áudio, grava vídeo, interage com ele lá dentro, ok? Essa questão que o Rogério falou é primordial. Volume não quer dizer público comprador. Tem muita gente que, paguei super barato no lead, deu R$1, nossa, eu atraí 10 mil pessoas, só que aí o cara descobre que dessas 10 mil, 30 compraram. O que acontece se o cara tem um cadastro de 10 mil e 30 compraram? Nós estamos falando de um ticket médio. Se for high ticket, é outra história, tá? High ticket, mas também high ticket para você atrair para 10 mil, você vai pagar um ticket um lead muito caro. Se quiser vender um produto high ticket, para quem não sabe, é um produto caro, 5, 10 mil, 2 mil, 3 mil, já é considerado high ticket no meio da internet, tá? Que é um curso ou um produto caro. Atraiu um monte de gente, só 30, 10 comprou, você está atraindo o público errado. E isso acontece muito com quem vive fazendo sorteio, com quem vive fazendo, indique isso para ter aquilo. O cara vai lá e preenche o seu cadastro, não pelo que você oferece, mas por qualquer coisa, pelo sorteio, pelo brinde, por sei lá o quê, e no final esse cara não vai comprar de você. Tá? Então, a pior coisa que tem é você ter uma base de dados que você paga para ter aquilo, para alimentar, para abastecer aquilo, mas não é o seu público comprador. Resumindo, não é a sua persona, não é quem vai comprar de você. Muito bem. Dá tempo de mais uma pergunta, tem uma participação aqui super especial do Antônio Barbosa. Antônio Alberto Barbosa, um prazer, viu, Alberto? Presidente, sua participação, e ele faz uma abordagem interessante, né? Com toda essa tecnologia que as empresas estão usando para poder segmentar e conseguir identificar o seu cliente, como é que fica, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu precisei pesquisar umas semanas atrás, antes de tudo isso que está acontecendo da pandemia, o hotel para um amigo em Fortaleza. E aí, lógico, né, o Google, o Facebook, já está a internet inteira achando que eu ia viajar para Fortaleza. E aí eu fui bombardeado por companhia aérea, até aluguel de carro me ofereceram, achando que sou eu que tinha interesse de ir para lá. Então, no mundo onde o conceito de privacidade se relativizou, quer dizer, aquela ideia até de vida privada hoje está tudo muito mais escancarada, às vezes a partir de informação que a gente mesmo dá para as empresas, né, de graça, e elas usam isso para poder segmentar e nos oferecer os produtos. Como é que a gente lida com toda essa tecnologia e, ao mesmo tempo, como é que ficam as relações interpessoais? Estão esfriando, estão se distanciando, estão sendo mais efetivas? Vale tudo em nome dessa alta produtividade da empresa? Ou ainda aquele bom vendedor que liga para dizer que chegou uma coisa nova e demonstra um certo carinho? Ainda tem muita importância nesse mercado de hoje. Como é que você vê isso aí tudo, Xan? Show, doutor Alberto, bacana. Deixa eu falar uma coisa, é o seguinte, primeiro ponto, como se diz, eu vou ali e volto, peraí. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, numa casa com 7 pessoas, cada um com o seu celular, cada um no seu mundo e provavelmente cada um num cômodo, tá? Essa é a sociedade hoje, ponto. Então, isso são comportamentos que naturalmente vai esfriando a interação humana e é duro, porque a frase é sempre essa, né? A tecnologia aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Então, isso, de fato, já acontece pela quantidade de coisas digitais que a gente vivencia hoje. O Google fez uma pesquisa, chama Mobile First, e a pesquisa fala o seguinte, que o celular é uma extensão do corpo humano. Não há nada que a gente faça mais, só piscar os olhos e falar do que mexer no celular. Então, eles consideraram que o celular já é uma extensão do corpo humano. Então, aí por si já mostra que a gente está mais distante das pessoas. Talvez o corona venha para mostrar um pouquinho disso e aquecer a humanidade um pouco, né? Enfim, aí o detalhe é o seguinte, no que diz respeito a vendas, eu tenho o privilégio, Alberto, de
assim, de conhecer pessoas que vendem tudo que você imaginar na internet. Quando eu digo tudo, é tudo. Desde pessoas faturando 1 milhão em curso de costura na internet, até pessoas que faturam 300, 400, 500 mil vendendo, ensinando você a fazer embutidos, salame, linguiça, etc, etc. E desde pessoas que ensinam você a tocar gaita. E desde, enfim, pessoas que vêm... E nem... Por que eu estou dizendo isso? Vou chegar lá. Pelo seguinte, nessas pessoas que vendem volume, que é um volume muito alto, o cara faturar 200 mil, 300 mil, 1 milhão, vendendo produto digital, a audiência do cara é enorme, né? O cara tem lá 80 mil leads de base, o cara tem um Instagram de 100 mil, são números grandes. Qual que é a toada do momento, qual que é a vertente do momento? É o seguinte: humanize o seu contato final, a sua venda final. Ou seja, deixa a inteligência artificial, deixa suas automações, deixa sua rede, deixa tudo ir atraindo, convertendo, transformando em lead, mas se ele não comprou até ele virar lead, até você fazer a oferta do produto, coloque atendimento humanizado. Hoje é comum você ter pessoas que não vivem só com a automação da internet. Você vai ver, o cara tem 1, 2, 10, 8 atendentes ali. Não é aqueles call center antigo, não é aqui na mão, WhatsApp, conversando. Ô, doutor, tudo bem? Como é que é? O senhor gostou? Tem alguma dúvida disso? Posso te ajudar? Ei, posso te ligar? Posso fazer um... faz o seguinte, Rogério, empresas que vendem serviço, tem o tal do Customer Success, né, que é o gerente de sucesso, que é um nome bonito que arrumaram. Esse gerente de sucesso, o cara, você não vai falar com um cara desse por telefone, ele vai marcar uma videoconferência, um Zoom, qualquer outra coisa, ele quer falar olhando para você, entendendo quem é você, entendendo as suas dores, entendendo se aquele produto vai fazer sentido, isso vai ter sucesso com aquele produto. Então, esse cara... Hoje é a humanização. A humanização, talvez não corpo presente, mas com certeza a humanização, que é uma humanização através da intervenção humana, que vai entrar no meio do processo de compra e vai esclarecer, derrubar objeções, aquecer o cliente, fazer com que ele se identifique, inclusive, com o seu atendimento. O que antigamente o Unibanco fazia com a Uniclass, né? Gerente único, fazer você se sentir como se você fosse o único cliente do banco, né? Ele te dava uma atenção e um atendimento tão individualizado e personalizado que você tinha a nítida impressão que você tinha um gerente exclusivo só para você, né? E ele conseguia passar essa mensagem. Sensacional. Xandro, obrigado demais por essa participação. Queria agradecer a você. A gente chegou aqui a ter mais de 100 pessoas online simultaneamente. Certamente um sucesso. É uma das melhores lives que a gente fez, aproveitando todo esse período, a gente está reaprendendo também, né? Embora a gente viva e consuma muita tecnologia, tudo isso ainda é muito novo, porque as relações estão ainda muito... o mundo está mudando e muito rapidamente, e a gente tem que trocar o pneu do carro com ele na rodovia. Mas eu acho que a gente está se saindo bem, e deu para perceber que é um mundo sem volta. E a hora que tudo isso passar, e se Deus quiser isso vai passar, e tomara que passe logo, o mundo vai vir diferente. E aí a gente vai estar diferente, talvez esse contato pessoal que a gente esteja sentindo falta agora vai ser um pouco mais valorizado, certamente, mas a gente não vai deixar mais de usar as tecnologias. E aí eu tenho certeza que depois que a pandemia passar, algumas pessoas vão falar, vem aqui para a gente conversar amanhã, vamos fazer uma call, vamos fazer isso, você já vai estar tão acostumado, né? Então as pessoas vão voltar diferente. Queria que você deixasse uma última mensagem, foi um prazer poder bater esse papo com você, agradecer demais a todo mundo, tem vários comentários aqui, a gente vai depois tentar responder, encaminhar para você todos os comentários, e queria aproveitar também, se você me permite, para anunciar a live de amanhã, que vai ser com o diretor de inovação da Jacto, o Tsen, né? É um cara que tem transformado o agronegócio ali. A Jacto é uma empresa inovadora, nacional, e vai estar com a gente amanhã, contando muito sobre tudo que ele está fazendo e tudo que a Jacto tem feito. Xandro, obrigado de novo, foi um prazer ter você aqui. Como é que a gente deixa essa live? Como é que a gente deixa uma
uma vírgula aqui para poder voltar. Quem sabe daqui a alguns dias, algumas semanas, a gente está de novo aqui para falar sobre qual assunto. Ótimo, gostei da ideia aí, gostei do convite já feito. Quero fazer algumas considerações finais. Eu tinha falado assim, Rogério, não vamos passar não, tá? Vamos deixar dentro de 1 hora. Mas é tanta pergunta legal, é tanta interação aí das pessoas que não tem como você deixar pela metade. E é um prazer estar ajudando aí vocês, ajudando a região. Gratidão por muitas pessoas que fizeram parte aí, que fazem parte, né, do meu trabalho, da minha história. Você é uma delas, tem dado sempre um apoio. Nosso querido Sinomar, que foi citado aqui, eterna gratidão, o cara me ajudou a vida inteira no marketing, tanta gente que quer o bem de Prudente, né, o próprio CODEP que a gente participa lá, que é o Conselho de Desenvolvimento de Prudente, tanta gente lutando para fazer a coisa certa, para fazer as pessoas crescerem. A UEPP, né, foi o primeiro presidente que estava participando aqui da live, né? Sim, doutor Alberto, a gente que quer o bem da cidade, quer desenvolver, então é sempre um prazer contribuir, a gente pode depois combinar, volto quantas vezes for necessário, principalmente, é o que a Tati estava dizendo, voltando lá, respondendo e já finalizando, né? O que é oportunidade, o que não é oportunismo? Eu não sei, eu quero nesse momento servir. Se me chamar 10 vezes para a live, 1 vez por semana, eu estou aqui 1 vez por semana contribuindo com aquilo que eu sei. O que vai voltar para mim, com certeza, aquilo que você faz de bem para o mundo, para o universo, volta para você, sempre volta, nunca vai deixar de voltar. Então, começa por aí, começa por esse contexto. Quantas vezes precisar, eu vou estar aqui para ajudar vocês. E, claro, o que nós fizemos aqui é um gancho, Rogério, para as adaptações e para a força do offline. Isso aqui é o seu auditório cheio. É a mesma coisa. O que mudou? Não mudou nada. Mudou que cada um está na sua casa, cada um está do seu celular, cada um está do seu... o conteúdo, a entrega é a mesma. Quer dizer, adaptamos a essa realidade. Isso só é possível porque você tem uma base, porque você trabalha bem suas redes sociais, porque você tem seus leads, porque a gente foi avisando antes. Só foi possível porque a instituição, a Inova, já está pronta para isso. É isso que as pessoas têm que entender. Eu não saio do 0 e vou para o 1000. Eu saio do 0 e vou para o 2, para o 3, para o 10, para o 15, para 100. Eu não dou essa escala. E o que eu quero dizer para vocês aqui, para a gente finalizar, é o seguinte. Se você não começou na internet, a sobrevivência do seu negócio na era pós-corona vai ser muito mais difícil. E não é só porque tudo vai quebrar, não é isso. É porque é necessário se posicionar, é necessário se reinventar, é necessário ter novos produtos, ter novas abordagens, novas carreiras. Então, pensa nisso. O que eu quis fazer aqui não é mostrar que você precisa estar na internet, que você tem que estar na internet. Eu estou dizendo que tem muita gente, e pode incluir a minha pessoa nisso, que hoje, se quiser, vive de home office, vive de dentro da sua casa, negociando, vendendo, atraindo, ajudando pessoas do Brasil inteiro e do mundo também. Então, se você tem dúvida, tem medo, tem receio, faz o seguinte, comece. Arrume, e arrume. Ok? Comece. Essa é a nossa mensagem. Comece num mercado que já está todo mundo inserindo, faturando, fabricando, se reinventando e, principalmente, conseguindo fazer com que aquilo que ama fazer, com que sabe fazer, transforme e ajude a vida de quem está lá do outro lado. Beleza? E sempre é tempo de começar, né? Nunca é tarde. Você não precisa ser o primeiro, não precisa estar arrependido de não ter sido o primeiro. É claro que os primeiros surfaram numa onda maior, mas, né, sem tanta concorrência. Eu me lembro de uma, só para encerrar, uma palestra em que eu achei muito interessante o raciocínio do palestrante, quando ele disse que o primeiro taxista que percebeu que o Uber ia derrubar, ia mudar o mercado, ele vendeu o ponto de táxi dele na alta, porque valia muito um carro e um ponto de táxi, e entrou no Uber na alta, porque eram poucos os motoristas e ele conseguia um valor por quilômetro rodado muito alto. Então, ele ganhou na saída e ganhou na entrada também, né? E alguns anos depois, você já não tem mais valor naquele produto e você entra para o mercado onde já está um monte de gente. Então, sem dúvida nenhuma, se você puder se antecipar e sair na primeira leva,
você vai conseguir colher resultados melhores. Mas eu acho que sempre é tempo de entrar, até porque o mercado também está sempre inovando e se renovando. Cada vez mais novas ideias, e novas pessoas, e novos consumidores. Então, de uma forma ou de outra, o mercado está sempre se reciclando e sempre é hora de entrar, né? Xando, obrigado demais, viu, por sua participação, por você ceder esse seu tempo aqui para o ecossistema de empreendedorismo e inovação, fazer isso de forma voluntária, de graça para a Inova Prudente, né? E a gente está aqui batendo esse papo, levando conteúdo, fazendo amizade e convencendo as outras pessoas a poder fazer a mesma coisa, e a gente vai estar de braços abertos. Então, para quem é empreendedor, tiver um assunto, um produto, quiser mostrar aqui e trazer o bate-papo, a gente está à disposição para poder fazer essa comunidade crescer sempre. Valeu? Um grande abraço, viu? Obrigado a todo mundo. Valeu, Rogério. A gente sempre vai estar por aqui para contribuir. A Ana pediu e lembrou a gente, ainda bem, da frase. Ela falou, não esquece da frase que você falaria. Essa Ana, frase ficou caro, porque você foi no evento, estava me contando antes, né? E precisou pagar caro no evento para poder pacotar. Ana, a gente foi fazer uma consultoria digital em São Paulo, né, com um mentor lá, com um consultor que tem grandes negócios na internet. Ficamos um dia inteiro com o cara, pagamos 20 pau para estar lá o dia inteiro com o cara. E no final eu fiquei com uma frase, eu falei, é isso que pode mudar os negócios, é essa mentalidade, eu quero dividir ela com vocês gratuitamente, paguei muito caro pela frase, óbvio que não é só a frase, mas o sentido da coisa é muito importante para quem quer entrar na internet. Ele disse o seguinte, Fernando Alves, o cara, ele disse o seguinte, Xando, põe o negócio na sua cabeça, aquilo que é óbvio para você não é óbvio para os outros. E isso vale dinheiro. Ou seja, aquilo que você faz com os pés nas costas, que não é esforço nenhum, não é para o outro faz maior sacrifício, não sabe fazer, tem dúvida, se embanana todo. O que é óbvio para você não é óbvio para a maioria das pessoas, e isso vale muito dinheiro. É isso que você tem que se apegar, criar um negócio em cima disso, se a sua entrega é acima da média, você vai ganhar dinheiro com isso, você vai conseguir empreender com isso e vai ter mercado. Rogério, não existe mercado saturado, existe mercado mal atendido. Muito bom, verdade. Um grande abraço, valeu, galera. Até a próxima. Amanhã tem outra, lá da Jacto, às 17 horas, e a gente vai estar aqui de novo. Um abraço, valeu.